Aonde é que estava esse ídolo? Que só foi Davi sair, ela já colocou no lugar de Davi. A resposta dessa pergunta é simples: esse ídolo sempre estava ali. O problema é que estava escondido. Como é que pode alguém desviar no domingo, na segunda-feira já está tirando selfie caçainha por aqui, dizendo: estou desviado, agora eu estou afastada. Desvia na sexta, no sábado já está postando uma foto com um copo de cerveja, dizendo: agora estou no mundão. Na verdade, esse ídolo sempre esteve aí. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 18, versículo 22. Esaú deu ordem aos seus servos: falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco a vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não te tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tornar a vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. Este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. E você diga amém por essa palavra. Tomai seu assento. Muito obrigado por acompanhar essa leitura de pés. Redobra a sua atenção e interceda por mim, para que Deus continue falando aqui conosco nessa casa, para que possamos entender esse texto que ora lemos. É necessário se lembrarmos do capítulo anterior a esse capítulo de número 18 do primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo 17, você tem a narrativa da guerra entre os filisteus e Israel. Como todos vocês são sabedores, os filisteus eram um dos principais inimigos da nação de Israel. Porém, nessa guerra, eles vieram de uma forma diferente. Eles trouxeram consigo um guerreiro, alguém especialista em guerra, não apenas especialista em guerra, mas também um gigante, um homem que a sua estatura causava espanto e medo diante de todos os seus adversários. Era um homem chamado Golias, com quase 3 metros de altura, que a sua força e o seu tamanho estava trazendo espanto para todo Israel já por cerca de 40 dias. Tanto é que até mesmo o exército de Israel, nenhum dos soldados se atreveram a enfrentar a esse homem. A nação
estavam com medo e apavorados, a ponto de alguns fugirem e até mesmo se esconderem nessa guerra. Porém, como todos vocês sabem, um moço chamado Davi, de pequena estatura, estará indo obedecendo seu pai naquela guerra para servir os seus irmãos. Na ocasião em que Davi está ali, o rei Saul faz uma proposta até mesmo, dizendo que quem vencesse a Golias, ele iria de livrar aquele guerreiro e a sua família de pagar impostos para a nação de Israel. Mas também faz uma outra declaração, de que quem vencesse a Golias, ele entregaria uma das suas filhas para ser esposa do guerreiro vencedor desse gigante. Davi, ao ouvir e saber dessa proposta, como sempre, fora um moço rejeitado e esquecido até mesmo dentro da sua casa, desfavorecido por algumas circunstâncias, ele disse: eu irei a essa guerra. E como todos sabem, Davi enfrentou Golias no nome do Senhor, e o Senhor deu vitória a Davi. Saul agora cumpre a proposta que ele tinha dito ou feito a todo Israel. Primeiro, ele livra Davi e a sua casa de pagar os impostos à nação de Israel. Porém, a sua segunda proposta, de entregar uma das suas filhas para se casar com esse guerreiro, ele não vai cumprir com essa proposta, vendo que Merabe, a sua filha mais velha, não se afeiçoava de Davi. Logo, ele viu então uma brecha para não entregar a sua filha a Davi. Só que para Davi, isso estava tudo bem, porque para Davi, estar no reino era a melhor oportunidade que ele já tinha. Servir o rei era um privilégio para Davi, porque Davi não estava no reino por causa de cargo. Davi não estava no reino por causa de posição. Para Davi, só de estar no reino já é um grande presente de Deus. Por isso que Davi não se importou em Saul cumprir com a sua palavra ou não. A mensagem que eu quero trazer hoje aqui para vocês é uma mensagem tipológica. A Bíblia, ela possui algumas linguagens de interpretação. Você pode interpretar a Bíblia alegoricamente, simbolicamente, até mesmo literalmente. Só que a Bíblia também possui a linguagem tipológica. O que é, pastor, a linguagem tipológica? Um exemplo é quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque, e Abraão está subindo Moriá para oferecer Isaque em sacrifício. Isaque olha para Abraão e diz: pai, eis aqui o cutelo, eis aqui a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para Isaque e diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quando Abraão colocou Isaque sobre o altar e foi levantar o cutelo para imolar o seu próprio filho,
A Bíblia diz que um anjo bradou dos céus dizendo: pare, Abraão, porque agora sei que você temes a Deus. Quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro amarrado em um mato, e ele entende que aquele cordeiro era a provisão de Deus no lugar de Isaque. Isaque aqui era eu e você, que éramos para morrer. Só que Cristo, quando veio a esse mundo, Ele tomou o meu e o seu lugar. A linguagem tipológica é exatamente isso aqui. Isaque era você e eu, mas aquele cordeiro que apareceu era o nosso Cristo, que morreu no meu e no seu lugar. Quantos entendem isso e pode glorificar a Jesus por isso? Aqui então, nessa mensagem, nós veremos que Merabe representa Israel, porque Merabe é a filha mais velha de Saul, que era para se casar com Davi, só que ela não se afeiçoou de Davi. Logo, a filha mais nova, chamada Mical, é quem vai se apaixonar por Davi. Só que é interessante, porque aqui você tem exatamente João capítulo 1 dizendo que eu vim para aqueles que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Se Merabe não quer se casar com Davi, agora Saul nota que Mical tem interesse por Davi. Só que Saul deseja também a morte de Davi, porque alguém está cantando que Saul matou seus milhares, só que Davi matou os seus 10 milhares. A canção que traz o nome de Davi vai incomodar a Saul, a ponto dele querer a morte de Davi. Então ele trama a morte de Davi dizendo: para você se casar com a minha filha Mical, você vai ter que trazer 100 prepulsos de 100 filisteus que você vai ter que destruir, porque são inimigos do rei. Davi olha para a proposta de Saul e diz: então eu irei para essa guerra, mas se eu destruir os inimigos e pagar o preço por Mical, Mical tem que ser a minha esposa. Davi vai para aquela batalha, e pastor Vinícius, Davi passa 3 dias na batalha, mas quando Davi está 3 dias naquela guerra, alguém está dizendo: acabou para Davi, porque um homem lutar contra 100 homens, eu nem preciso dizer a vocês que é covardia. Um homem lutar contra 100 homens é uma grande injustiça. Alguém está pensando: para Davi acabou, Davi já era. Mas 3 dias depois, Davi volta daquela batalha, não vencendo 100 filisteus, mas 200 filisteus. Ele chega diante de Saul e diz: eu paguei o preço por Mical, agora Mical deve ser a minha esposa. Isso aqui lembra mais ou menos a cesta da crucificação,
Quando alguém olhou e disse: acabou para Jesus. Enterraram ele no sábado, dizendo: agora já era. Mas quando foi no domingo, ele ressuscitou. Só para dizer: eu paguei o preço pela minha igreja. Quem pode levantar a mão para glorificar a Jesus? Não faça melhor, cutuca quem está à sua direita e à sua esquerda. Diga: ele pagou o preço. Só para dizer que você foi comprado, que você tem dono, e que por você ele entrou na batalha, para dizer: agora você é minha esposa amada. Agora Davi vai morar dentro do palácio com Mical. Tem um dos aposentos que agora pertence a Davi e a Mical. Só que Saul continua tramando a morte de Davi. Então Mical fica sabendo que na manhã seguinte Saul viria contra Davi para assassinar a Davi. Ela diz: Davi, é melhor você fugir daqui, porque na manhã seguinte o meu pai vai entrar por essas portas só para te matar, Davi. Se eu fosse você, Davi, eu ia embora desse palácio agora. Ela abre a janela para Davi e diz: fuja pela janela. Davi está fugindo pela janela, mas de repente ele olha e diz: Mical, você é minha esposa. Vem comigo, Mical. Você disse que me amava, então me acompanhe, Mical. Só que Mical olha para Davi e diz: Davi, eu cresci dentro desse palácio, eu estou acostumado com as glórias desse palácio, eu não posso sair desse lugar, Davi. Se a gente pudesse colocar Mical aqui na nossa frente e conversar com Mical agora, talvez a conversa seria: como é que você pode dizer que ama o amado, mas não tem coragem de acompanhar a presença do amado? Como é que pode, Mical, você dizer que é esposa do amado, mas preferir as glórias do palácio do que a presença do amado? Lá em casa a gente tem um ditado: se eu chego em um lugar que eu sou bem-vindo, mas a minha esposa e meus filhos não é bem-vindo, então ninguém serve para estar ali. Se eles chegam em um lugar que eles são bem-vindos e eu não sou bem-vindo, eu também e nem eles servem para estar naquele lugar. Agora olhe para cá, Mical. Como é que você pode continuar dentro de um ambiente que é só falar do seu amado, e as pessoas ali se agitam por não querer a presença do seu amado? Como é que pode, Mical? Você está nesse grupo de WhatsApp ainda, que todo mundo pode contar a piada que quiser contar, mas quando você vai falar do seu Jesus, o seu Jesus não é aceito naquele lugar. Como é que pode você achar que esse grupinho da faculdade são seus amigos de verdade, que eles podem falar o que quiser,
Mas quando você vai falar do seu Jesus, o teu Jesus não é bem-vindo naquele lugar. Ô Mical, se eu fosse você, eu pulava essa janela, eu fugia por essa janela, porque mais vale ter a presença do amado do que as glórias do palácio. Você pode ter crescido no palácio, Mical. O palácio pode oferecer as suas glórias, Mical, mas nada se compara com a presença do seu amado. Quem está comigo nessa mensagem, levanta a mão para adorar. Não, está fraco. Aumenta o volume do glória. Aumenta o volume do aleluia. Da cataramaçoramaia. Há uma graça de Deus aqui nesse ambiente. E o Senhor está dizendo: mais vale a minha presença do que aquele hall de amigos. Mais vale a minha presença do que até mesmo aquela porta que está te esfriando, que está te desviando. Mas eu te trouxe nessa casa para dizer: foge, Mical, escapa, Mical, queira a minha presença, Mical. Mas isso aqui não é nada. Se você está achando que está estreito, vai estreitar mais ainda. Porque agora Mical, quando vê Davi fugir, escapar e ir embora, ela vai pegar um ídolo, vai colocar no lugar na cama de Davi, vai cobrir com um lençol, para aparentar que é Davi. É interessante, aqui nós temos algumas perguntas que não quer calar. Primeiro, aonde é que estava esse ídolo? Que só foi Davi sair, ela já colocou no lugar de Davi. A resposta dessa pergunta é simples: esse ídolo sempre estava ali. O problema é que estava escondido. Como é que pode alguém desviar no domingo, na segunda-feira já está tirando o selfie caçainha por aqui, dizendo: estou desviado, agora eu estou afastada. Desvia na sexta, no sábado já está postando uma foto com um copo de cerveja, dizendo: agora estou no mundão. Na verdade, esse ídolo sempre esteve aí. O problema é que estava escondido. Eita, gente, como é que pode alguém sair, ir embora, na hora que está saindo, está apontando o dedo na cara de um líder, dizendo: agora vou falar o que eu sempre quis falar? Na verdade é que sempre esteve aqui, mas nunca respeitou a liderança que Deus deu. Só que Deus nos trouxe nessa casa para dizer: eu vou arrancar esse lençol, Mical. Eu vou mostrar o que está por debaixo desse lençol, Mical. Eu vou tirar esse ídolo para fora, Mical. Ou você carrega a minha presença, ou eu não divido a minha presença com esse ídolo na sua vida. O ídolo estava coberto, parecia Davi, mas não era Davi, porque às vezes o paletó disfarça, às vezes o saião disfarça,
Mas Deus quer saber quem é que está aí. É a minha presença ou é um ídolo que você carrega, Mical? Quem é que você colocou no lugar que era meu, Mical? Cadê o tempo que você tinha que era para mim, Mical? Cadê o espaço que era meu que você tirou, Mical? Eu quero o meu lugar de volta. Levanta a mão para adorar nessa casa. Estou sentindo Jesus aqui nesse ambiente. Eu não sei quem é que você colocou no lugar dele, mas ele está dizendo: eu estou com saudade daquele cantinho da sua cama que você se ajoelhava para falar comigo. Eu estou com saudade daquele tempo que você tirava para estar comigo. Hoje você maratona uma série inteira, fica 3 horas assistindo uma TV. Eu estou com saudade do tempo que era meu, do espaço que era meu. Eu quero o meu lugar de volta. Quem tem glória, manda glória. Levanta a mão por gentileza. Das amaia, senhor é maia, da cataramaia. Você tem tempo para estudar, tem tempo para trabalhar, tem tempo até para ir para academia, para correr na orla da praia, mas não tem mais tempo para mim. Não ajoelha mais, não jejua mais. É semana de jejum. Eu quero meu lugar de volta. A catória vai descer um renovo nessa casa, vai descer uma graça nessa casa. Enquanto você abrir a boca aqui, ele vai arrancar essa frieza, vai tirar esse ídolo. Eu tô de volta, Mical. Na manhã seguinte, Saul invade aquele quarto. Quando Saul chega ali, ele pede para Mical tirar o lençol. Quando ela tira o lençol, é um ídolo que está ali. Saul olha para ela e diz: você está cobertando a Davi, Mical. Você preferiu estar do lado do meu inimigo do que está do meu lado, Mical. Mical olha para Saul e diz: não, pai, é que se eu não deixasse ele fugir, ele me mataria. Se ele não fosse embora, eu morreria. Vamos sentar com Mical aqui de novo, vamos dizer para Mical na cara dela que ninguém morre com a presença do amado. Da camana soramaia. A gente morre se a gente perder a presença do amado. Não vem com essa conversa que eu tenho que pensar um pouco em mim, pastor, senão vou me tornar religioso demais. É culto quase todo dia. Agora tem esse negócio até do jejum. Eu tenho que cuidar do meu futuro. Eu tenho que pensar em viver um pouco. Olha para mim, Mical. Ninguém morre estando na presença dele. Como é nesse? Da tonumene que nebia, baderia se amar. Da catara
Eu te trouxe para uma semana de renúncia. Eu estou vendo um prumo nessa casa, pastor Vinícius. Jeová está dizendo: eu estou alinhando os meus para o tempo de construção e glória que eu tenho para mandar nessa casa. Quem é de guerra vem. Quem é de guerra vem. Da cataramancho remaia, da catarabatora calabaia. Alguém está com a mão levantada ali porque é de guerra. Alguém está guerreando lá atrás também. Alguém está ligado ali. Abre a boca, porque vai cair demônio nessa casa. Vai cair feitiço. Vai cair toda obra maligna. Mas a glória de Deus desce agora. Pega 30 segundos de glória. 30 segundos de glória, vai. Quem é de guerra, vem. Quem gosta dos mistérios, vem. Quem prefere estar com ídolo, fica com a boca fechada. Mas quem ama a presença do amado, tira o cadeado da boca agora. Meu Deus, olha lá de pé na galeria. Olha alguém marchando aqui. Vem comigo nessa guerra. Jesus está dizendo: estou te alinhando para o propósito. Aqui dentro dessa casa tem vida. Na presença dele ninguém morre. Com ele a gente vive. Saul olha então para Mical e diz: Mical, fica tranquila, eu te trouxe um outro esposo para estar com você. O nome dele é Paltiel. Paltiel no original quer dizer bênção de Deus. Como é que algo pode ser bênção de Deus se está te afastando da presença do amado? Não, assim também não vai. Vou falar de novo. Como é que algo pode ser bênção de Deus se está te afastando de estar aqui congregando? Pastor, mas eu estou ganhando bem, mas não está vindo cultuar mais. Você já está frio até na fé. Pastor, é um namorado gente boa, mas não gosta de culto, não gosta de Deus. É bonitinho, é até malhadinho, mas não é cheio da presença do Senhor. Chuta que é macumba. É melhor ficar na presença de Deus do que ter a glória do palácio. Mical vai se casar com Paltiel. 20 anos de casamento. Se a mídia puder me ajudar agora, colocar 2 Samuel capítulo 3, verso 12, verso 13 e 14. Abner vai chegar diante de Davi e vai dizer: Davi, Saul morreu e o povo te quer como rei, Davi. Davi vai olhar para Abner e vai dizer: Abner, eu só me torno rei se vocês forem buscar Mical, que eu paguei o preço para voltar a ser a minha esposa de novo. Oh, gente, Abner vai dizer: Davi, ela já está casada com outro, está 20 anos desviada, faz 20 anos que caiu,
Davi está dizendo: eu só me torno rei se vocês forem buscar ela, porque quem pagou o preço por ela. A Bíblia diz que Abner vai enviar os seus soldados, vai chegar na casa de Paltiel, vai quebrar aquela porta, vai pegar na mão de Mical e vai dizer: o rei te quer de volta. Enquanto ele está pegando na mão de Mical, Paltiel vai segurar na outra mão de Mical, porque você acha que o inimigo vai querer te liberar de mão beijada? Você não está aqui nessa casa. Você acha que o inimigo vai querer soltar alguém da tua casa de mão beijada? Você acha que o inimigo vai querer soltar esse menino assim, essa menina assim? Mas assim te diz o Senhor: Abner vai quebrar a porta da casa de Paltiel hoje. Ai, Chorremaia, vai entrar na casa de Paltiel, vai dizer: solta Mical hoje, porque Mical tem dono. Eu vou falar de novo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo vai tirar da mão do Satanás hoje aquele menino, aquela menina. Tem o anjo de guerra descendo na casa. A catarabaia, solta aí, demônio, solta essa moça, solta essa mente, solta esse casamento, tira a mão daí, Satanás. Quem pega essa palavra? Quem é de guerra vem. Quem é de guerra vem. Vai se colocando de pés.